Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem. Eu vim trazer aqui mais um vídeo falando sobre espiritualidade. Hoje eu vim falar sobre as entidades que eu trabalho. Uma delas tá aqui, ó, como vocês podem ver, Hecate, mas tem muitas outras que eu trabalho e eu vou explicar um pouquinho de cada uma delas e como que eu comecei a trabalhar com cada uma delas. Então vamos lá, gente. Primeiramente, no vídeo anterior eu falei pra vocês que eu não sou vinculada a nenhuma religião. Um dos motivos de eu não ser vinculada a nenhuma religião era justamente por isso. Eu posso acreditar em quem eu quiser, né? Então, o que acontece? Eu comecei a ter crenças ou a ter contato com entidades e deidades diferentes fora da religião católica de quando eu era mais nova, né? A religião da minha família. Então, eu precisei me desvincular, né? Eu tive muitos motivos para me desvincular do catolicismo, mas esse foi um muito forte. E quando eu comecei na Wicca, bem adolescente, eu conheci as práticas mágicas, conheci deuses pagãos, conheci uma série de coisas. E uma dessas deidades que eu tive uma conexão muito forte foi Hecate, tá? Ah, você simplesmente escolheu Hecate e começou a trabalhar com ela? Sim, no começo foi isso mesmo. Mas nos meus primeiros anos de práticas mágicas, que eu era muito adolescente, eu fazia as coisas sem pensar, sem sentir, eu fazia coisas muito aleatórias, gente. Eu só praticava, eu não tinha vínculo nenhum. Eu falava, eu quero cultuar Hecate, mas assim, eu não sabia muito sobre ela, eu não fazia um culto decente, para falar bem a verdade. Porque para você cultuar uma deidade, uma entidade que seja, você precisa ter todo um cuidado, um preparo, obviamente. Você precisa ter a sua mediunidade desenvolvida, porque senão como é que você vai ter contato com essa deidade se você não consegue conversar com ela, você não sente a energia dela? Então você precisa ter a sua mediunidade desenvolvida para você conseguir lidar com ela e trabalhar com ela da melhor forma. Enfim, só que eu não fazia isso. Eu simplesmente falei, vou fazer porque tá no livro, porque eu quero fazer e eu vou ser bruxa. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fiquei muitos anos fazendo isso, minha adolescência toda praticamente. E aí, quando foi para os meus 19, 20 anos, que eu comecei a entrar na vida adulta, eu comecei a focar muito em trabalho, em estudar, enfim, em muitas outras coisas. E eu deixei muita magia de lado. E eu deixei Hecate de lado, enfim, eu deixei praticamente tudo de lado. Até por um tempo eu estudei tarô, mas eu deixei de lado, porque a minha profissão não era aquela na época. Eu tinha um outro foco, tá? E aí, depois de uns anos, aconteceram algumas coisas que foi como se eu tive um outro despertar. Eu tive um muito pequeno, que foi quando eu comecei a ver os espíritos e tudo mais, mas eu também não entendia muito bem. Um outro quando eu era adolescente, quando eu comecei a praticar magia, que eu não conhecia, eu descobri um mundo totalmente novo. E um aos 25, 6, enfim, meus 20 e poucos anos, que eu voltei a praticar a magia de uma forma muito intensa, mas foi meio que um chamado. Eu comecei a ver alguns sinais em algumas coisas e foi mais ou menos nessa época que eu criei a minha primeira página no Facebook falando sobre espiritualidade, falando sobre magia. E lá eu colocava sobre tarô também, enfim, colocava bastante coisa. Porém, eu também parei nessa época. Mas nesse meio tempo que eu fiquei fazendo a página e o tarô e né, compartilhando coisas na internet, Hecate voltou muito forte na minha vida. E com pequenos sinais, pequenas coisas acontecendo, sonhos com ela. E aí foi quando eu decidi voltar a cultuá-la, mas de uma forma mais certa. Estudar sobre ela, fazer o altar dela, enfim, né, fazer as práticas. E quando eu tive esse novo despertar, nos meus 26 anos, eu comecei a não só ter contato com Hecate. Nesse meio tempo, apareceu para mim Dona Maria Padilha,
Olha, gente, nada a ver com nada. Entre aspas, tá? Que eu vou explicar o porquê. Nada a ver com nada, porque Hecate é de uma religião, de uma vertente, e Dona Maria Padilha é de outro, gente. Então, uma não se conversava com a outra. Por isso que eu estava super tranquila, porque eu não me vinculei a religião nenhuma. Por quê? Porque eu ia estar acorrentada a acreditar só naquele grupo de deidades, o que não é o meu caso. Então veio Dona Maria Padilha, se apresentou pra mim, disse que ia me ajudar. Gente, foi lindo. Só que, como tudo na vida, a gente não pode acreditar simplesmente de, olha, que maravilhoso, ela vai me ajudar. Por quê? Porque eu não sabia se era Dona Maria Padilha ou se era alguma coisa se fazendo por Maria Padilha, entende? Então, como que eu ia saber? E aí, ela foi me provando. Eu fui trabalhando com ela, fui vendo resultados nas coisas que eu precisava, e aí eu percebi, é Dona Maria Padilha. É Dona Maria Padilha. E ela me acompanha até hoje. Eu tenho o altar de Hecate aqui comigo, mas eu tenho um outro aqui do lado, que é de Dona Maria Padilha, né? São as duas entidades que eu trabalho mais. Se eu for fazer algum tipo de feitiço, é a elas que eu recorro. Tem também outras? Tem. Eu trabalho com o seu Exu Caveira. Seu Exu, ele me protege muito. E foi muito... de uma forma muito aleatória, o jeito que ele entrou na minha vida também, foi meio que como Dona Maria Padilha. Diferente de Hecate, quando eu comecei a trabalhar com Dona Maria Padilha, foi porque eu estava num momento muito difícil da minha vida e eu queria ajuda. E eu queria ajuda do espiritual. E eu pedi ajuda pro espiritual. Só que eu não chamei por ninguém. Eu simplesmente falei, quem puder me ajudar, que venha. E Dona Maria Padilha apareceu. E alguns anos depois, eu tava sofrendo um ataque espiritual e quem me salvou foi o seu Exu Caveira. Eu já falei pra vocês, eu não sou de nenhuma religião, eu não sou umbandista. E naquela época eu nem sabia quase nada sobre Umbanda, tá, gente? E eles vieram. E eles estavam ao meu lado. E aí eu comecei a trabalhar com eles. Então, como vocês podem ver, a espiritualidade é muito maravilhosa, tá, gente? Então, só quem consegue ter essas experiências consegue saber o que eu tô passando aqui pra vocês. Mas, gente, é incrível que as coisas foram acontecendo no momento que deveriam acontecer. Se eu tivesse tido esse contato lá atrás, quando eu era muito nova, eu não teria continuado esse contato. Ou, sei lá, no momento que eu tava focando em trabalhar e estudar, eu não teria tido esse contato. Foi no momento certo. As coisas acontecem na nossa vida no momento certo. E foi o que aconteceu. Então, Hecate veio num momento, Dona Maria Padilha veio em outro, seu Exu veio em outro. Nesse meio tempo também, nesse período também, veio um mentor espiritual, veio Nicolas. Nicolas é como se fosse um guia espiritual, um mentor espiritual, não sei como você prefira chamar. Ele não é nenhuma entidade, nem nada, mas ele é um mentor, não sei, eu acho que ele é um espírito. E ele foi um conselheiro para mim durante muito tempo, tá? Esse tempo que eu falo, gente, que foi um período mais ou menos dos meus 26 aos 30, foi um período muito importante na minha vida. Eu estava muito perdida na minha vida. E essas entidades, né, esse mentor, Hecate, Dona Maria Padilha, seu Exu Caveira, eles me ajudaram a passar por isso. Eles me ajudaram a sair do buraco que eu tava. É como se eu não tivesse perspectiva mais. E eu tava me sentindo muito assim, muito perdida na vida. Eu pensava, nossa, mas a vida é só isso. E eles me mostraram, não é só isso. Você tá fechando os seus olhos para muita coisa. Muita coisa que você vivenciou e viveu lá atrás, você tá fechando os olhos e fingindo que não existe. Então, eles abriram meus olhos de novo, tá? E uma coisa importante que eu quero falar pra vocês, que é pra vocês terem em mente, é a espiritualidade, ela não é constante. Por isso que eu falo que a espiritualidade, ela não depende das práticas exatamente que você faz.
Ai, todo dia eu vou rezar. Ai, todo dia eu vou fazer um ritual. Não, gente. São as pequenas coisas, são as pequenas conexões que tornam você espiritualista, que torna a sua vida mágica. Então, quando eu percebi isso, eu percebi que a magia nunca saiu da minha vida, a espiritualidade sempre esteve ali. E eu cometi o principal erro de muitas pessoas, eu simplesmente fechei os olhos. E não é que eu falava, não, isso não existe, mas eu falava, não tá acontecendo nada, sabe? Então, não sabia se eu tinha bloqueado alguma coisa, enfim. E foi, assim, eu nasci de novo, gente. Foi como se eu tivesse nascido de novo. Foi muito... eu tô procurando uma palavra pra especificar pra vocês, mas é como se fosse uma nova pessoa. E eu renasci tantas vezes depois disso, eu tive um outro despertar espiritual um pouco tempo atrás, um ano atrás, um ano e pouco atrás, mais ou menos. Eu vou contar esse relato porque ele é muito forte, ele é muito importante, eu preciso trazer ele pra você, mas é como se tivesse uma mão invisível segurando a tua mão por esse caminho que você tá aqui na Terra. Então, se você tá nesse momento agora, nesse limbo energético, esse limbo espiritual, não precisa cair no desespero. Tenha mais fé, né? Tem até um nome para isso, que na magia é como se tudo se apagasse, vamos falar dessa forma. Suas práticas não dão resultado, você não vê mais nada, você não sente mais nada. É como se você sofresse um bloqueio temporário, sabe, das coisas. E eu passei por isso algumas vezes. E todas as vezes foi quando eu estava desesperada, mas quando eu estava muito aterrada ao material, tá? Todos esses foram crises existenciais que eu tive na minha vida por conta de trabalho, por conta de carreira, por conta do que eu sou, do que eu vou ser, enfim. Aquela coisa de ser gente grande, que é muito difícil. Então, eu sempre pegava e me aterrava demais, o que é um erro. Você nunca deve se aterrar demais nas coisas materiais. Materiais que eu digo não é só dinheiro, tá, gente? Eu tô dizendo desse nosso plano físico. Nosso plano aqui, que a gente tá encarnado, ele é muito denso. E quando você se aterra a muitas coisas daqui, você não enxerga do outro lado, você não se conecta com o outro lado. Toma um pouco de cuidado com isso também, tá bom? E você vai ver que você com tranquilidade, você, mesmo que você esteja passando por esse bloqueio espiritual, você vai ver que as coisas não são assim pra sempre. Você vai ver que as coisas vão melhorar. E é isso, gente. Obrigada quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa experiência que eu vim compartilhar com vocês. E até o próximo vídeo.